Donos da bola entrando logo depois do jogo aberto com a Renata Fã. E olha, são muitos assuntos. Rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, assim, ó, ali, coladinho no líder. Vai torcer pro Internacional ou vai torcer por um empatezinho, amigo? E o Internacional buscando a sua recuperação, agora de técnico novo, mas também com negócios em andamento. E o João Batista, na largada, já nos informa onde o Internacional está se reforçando. JB, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, a todos que estão nos assistindo. O Internacional tem novo goleiro. Trata-se de Marcelo Lomba. 29 anos, criado nas categorias de base do Flamengo, estava no Bahia, foi emprestado ano passado para a Ponte Preta e agora vem em definitivo para o estádio Beira-Rio. É uma contratação do Inter. Marcelo Lomba, 29 anos e 1,88 m. Muriel está indo para o Bahia, mas por empréstimo. O Inter faz o empréstimo do goleiro colorado e traz o Marcelo Lomba em definitivo. A direção espera regularizar o jogador que chega ainda hoje em Porto Alegre. Amanhã, se ele estiver no bid, já joga domingo contra o Palmeiras. A ideia é essa, Marcelo Lomba, titular contra o Palmeiras. Agora, são negócios separados então, JB? São e não são. A direção quer tratar como negócios separados, mas na realidade a ida do Muriel para lá de graça é uma compensação pela liberação do Marcelo Lomba, que não tinha um bom ambiente no Bahia mais. Felipe Duarte, acerta o Inter? Acho que é um bom reserva para o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes volta e é titular. É muito melhor que o Marcelo Lomba. Cadu? Sim, acerta, até porque o Inter não tinha a reposição do Danilo Fernandes e também não tinha para o Alisson. O Muriel provou que não tinha mais condições de atuar em alto nível e o Jackson ainda está começando. Ribeiro. A primeira coisa que eu preciso saber é se o Marcelo Lomba está recuperado da lesão que o tirou da última rodada do Bahia. Não vai adiantar o Internacional regularizar rapidinho, o cara está machucado, né? Tá, peraí, só um pouquinho. Tu tá me dizendo... Não, tu não tá me dando essa informação. Marcelo Lomba estava machucado, é isso? Marcelo Lomba. Essa direção do Internacional, mas tem uma predileção por contratar jogador que está machucado. Será que ele estava lesionado? Mas deve ser do contrato lá que eles têm. O Pellegrini deve olhar. Quem são os machucados? O Marcelo Lomba, contrato. Não, é que o Brenner, por exemplo, estava machucado e saiu do departamento médico. Como não tinha mais ninguém para entrar, contrataram um. É que a gente sabe também que muitas vezes os clubes de futebol avisam, o fulano está lesionado. Quando não está, ele é afastado do grupo porque está negociando. Pode ter acontecido, né? Tomara que seja isso, então. O Lomba vem, é um jogador que sempre ficou à sombra, né? Ele teve um bom aproveitamento durante as categorias de base, chegou à seleção, inclusive sub-17. Mas no profissional ele sempre foi reserva. Ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, mas era reserva do Bruno. E depois acabou indo para o Bahia, não conseguiu ter sequência, embora tenha sido campeão baiano. Foi para a Ponte Preta, que nós estamos vendo esse jogo aí. E agora me parece que estava aí meio fora de planos assim, da equipe baiana. Eu acho que o Inter troca um goleiro que não tem mais ambiente para jogar aqui, pelo Bahia, que talvez tenha um goleiro que não tem mais ambiente para jogar lá. Acho que vai ser a melhor coisa para o Muriel. O Muriel já está com 30 anos, já não é mais um guri que está começando, que ainda pode provar, já foi titular, já deixou de ser titular, já voltou para o time principal, falhou, foi mal. Vai ser muito bom para o Muriel também, sair para outro clube. Eu acho que o Muriel não tem ambiente, não tem clima mais para permanecer. O Internacional já deu todas as oportunidades que ele poderia reivindicar, que ele poderia querer. Eu acho que o mais importante que a vida do Marcelo Lomba é a saída do Muriel. Eu acho que para ele, para a carreira dele, Muriel, e também para o clube. O Muriel se tornou um goleiro inconfiável para o Internacional. E a gente já viu o Muriel fazer boas atuações no próprio Internacional, uma passagem da Portuguesa, teve no Caxias, até o Simon Biquini lembrou hoje, que foi na época do Argel, o técnico do Caxias, né? Aquele Caxias que chegou a disputar a final de turno com o Internacional, e naquela final de turno o Internacional ganhou por 8-1, só que não era o Muriel. Não era o Muriel o goleiro, o Muriel não jogou a final. Então, a gente já viu ele fazer boas atuações, mas ele se tornou um goleiro confiável. Acho que o grande problema do Muriel talvez tenha sido psicológico, o fator psicológico. Ele vê o irmão mais novo que ele se firmar como titular, ir para a seleção brasileira e é vendido. Tudo que se projetava no Muriel, porque o Muriel vinha de seleção de base. Exatamente. Então, acho que isso afetou. O Muriel não era tão inconfiável como ele virou nos últimos tempos. Ele se tornou um goleiro inconfiável. Acho que é por isso que vai ser bom para ele respirar novos ares. Não sei se o Bahia é o melhor destino para ele, mas é o destino talvez possível nesse momento. Agora, não acho que o Marcelo Lomba seja também um goleiro excepcional. Acho um goleiro absolutamente comum e acho que é um goleiro do nível do Muriel. É isso aí. O Inter e Bahia trocaram prejuízos.
É isso aí. Mas vocês têm a informação de que o Marcelo Lomba estava afastado no Bahia ou é apenas uma desconfiança? Isso é uma informação? Não. A informação que nós passamos na Rádio Bandeirantes é que o jogador estava machucado, mas parece que o João tem... Vamos ver, João. Diga lá. Olha aqui, Meneghetti, ele tem uma fissura no osso externo, que fica nessa região do tórax aqui, só que segundo o departamento médico do Bahia, não é uma lesão grave, é apenas uma pequena fissura que gera desconforto nas quedas. Aconteceu na partida contra o Brasil de Pelotas essa lesão. Ele ficou afastado do último jogo do Bahia, porque já existiam as negociações e também porque ele estava com esse desconforto, mas se fosse para ir para o sacrifício, ele jogaria. Então ele tem esse desconforto, em princípio não é nada grave, e está aí no Beira-Rio. Resumo da ópera, o Lomba está com uma lesão na região lombar. Não, mas assim, ó, vocês estão brincando comigo, gente. O Internacional contratou um goleiro que tem um problema que o tirou da última rodada, que ele jogaria apenas se fosse necessário o sacrifício. O Internacional não pode cometer essa barbeiragem. Não pode cometer essa barbeiragem, gente. Está contratando um goleiro que tem uma lesão, mas o que é isso? Vai jogar o Jackson. Então, para que contratar o goleiro? Então não contrata o goleiro, Não, mas gente. essa lesão, mas Meneghetti, essa lesão, pelo que a gente tem de informação, não é, até o JB falou, não é uma lesão lesão que numa impede região de que o jogar. goleiro quase não usa no... Né? Não, mas não é uma lesão que impede de jogar, uma lesão que, segundo o JB falou, causa desconforto, não uma lesão que impede... Beleza, então, aí pode ser. Bom, tudo um bem. pequeno desconforto, tá Às bom? vezes tem vários níveis de desconforto. também. Mas aqui na verdade é o seguinte, o Internacional está fazendo esse negócio não é para o domingo, né? É para sempre, né? Tanto que o jogador vem em definitivo. Então... E aí quando é para sempre, se tiver algum tipo de sequela, de lesão, não, está em processo de recuperação física, traz, aí serve. Eu acho que o Internacional está de gozação conosco, eu estou achando. O Internacional quer mesmo aprimorar o seu sistema de recuperação dos jogadores. A parte lá, competente Hélio Carraveta, acho que é por aí. Eu acho que o Inter tem uma... nós vamos treinar isso, departamento médico e área de retreinamento. Eu acho que este é o reforço do Internacional. Que área de retreinamento boa é essa aí? Eu vou adotar um discurso hoje conciliador. Boa. Eu vou dar crédito ao Carlos Pellegrini, eu tenho certeza que ele sabe exatamente o que está fazendo nesse caso. Vou ser conciliador, eu acho que está sendo muito ácido. Mas é que assim, o Ribeiro, o ano passado a contratou dos 7 jogadores, 4 ou 5 que também estavam e aprendeu a lição. Aprendeu a lição, Esse ano certeza. também contratou assim jogador. Tá aí o Anselmo, cadê o Anselmo? Não, mas... Cadê o Anselmo? Tá no freezer o Anselmo. Aí, o Argel deu entrevista no último jogo do Internacional dizendo, não, o Segas precisa passar por uma adaptação, vai ser justificando, na verdade, o afastamento dele do time, não vai ainda começar as partidas. Os jogadores do Internacional, todos que chegam, têm que passar por esse processo. Eu acho que assim, a adaptação, quem vem de fora, é meio óbvio, né, que está acontecendo com todos os jogadores, né? Lembra do lateral direito, Léo, que eu não sei nem onde é que tá jogando. Léo, aonde? No Atlético Paranaense. Voltou pra... Isso, tá. Hever. Vitinho estava sem jogar. Anderson, não jogava há 3 anos praticamente, jogou 20 partidas em 3 anos. Mas vai gostar de jogador que não está jogando assim, tia? Vou fazer então o advogado do diabo aqui. Advogado de quem? Do diabo. Quem é o diabo, no caso? Não, é uma expressão para dizer que eu vou te contrapor claro aqui isso, com alguns argumentos. Olha aqui, ó. Mas então será que foi exatamente por essa razão, por serem jogadores que não estavam no seu auge, não estavam no seu patamar técnico e físico, que eles vieram? Será que eles estivessem jogando, estivessem na sua plenitude, poderia o Inter trazê-los? Não, né? Então, é um risco que se corre. Infelizmente, para o Internacional, todos não deram certo. Mas isso aí, né? O Danilo Fernandes, por exemplo, foi contratado e já foi jogar. E infelizmente está fora porque está machucado. Mas quando foi contratado, estava... Né? Então, eu acho assim, ó, nem 8 nem 80, Meneghetti. Eu acho que o Inter tem que ter esse cuidado, eu concordo contigo, mas não quer dizer que o Inter não esteja informado. Né? Eu acho que o Inter traz o Marcelo Lomba para ser o seu goleiro reserva em definitivo, não é só para o jogo contra o Palmeiras. Se não tiver condições, joga o Jackson. E eu tenho certeza que não é por causa do goleiro que o Internacional não vai ganhar do Palmeiras. Temos outras coisas importantes que o Falcão tem que fazer no time para ele ter um melhor desempenho. Alexis Sanches está em processo de recuperação médica. Queria avisar o Pellegrini e o presidente Pífero, hein? Alexis Sanches está em processo de uma lesão no tornolo na final da Copa América. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também está em processo de recuperação. Vamos contratar agora um bom em recuperação. Tu né? estás muito ácido, Meneghetti. Está ácido. Muito bem. JB, eu quero te perguntar se o Nico Lopes está em processo de recuperação ou não. O Nico Lopes não está em processo de recuperação, mas o Internacional fez ontem uma nova proposta para ele. Aumentou de 3,5 milhões de euros mais um jogador das categorias de base para 5 milhões de euros. Tem gente na praça que já chega a dizer nos bastidores do Beira-Rio que faltavam apenas garantias bancárias ou que um outro clube brasileiro, o São Paulo, está na parada, teria feito uma proposta melhor com valores com pagamentos mais próximos e o Inter teria
parcelado isso ao longo de 3 temporadas. Mas, por enquanto, a direção colorada diz o seguinte oficialmente: não tem nenhuma sinalização. O Jean Paulo Pozzo, que é o dono da equipe lá do Udinese, nem respondeu a nossa segunda proposta. Muito bem, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar aí a chegada de Paulo Roberto Falcão no Internacional. Já comandou 2 trabalhos, 2 treinamentos, e o primeiro de ontem com uma maciça presença de torcedores. Diga lá, Cadu! Pois é, Meneghetti, a NET é multi, e só quem é multi tem a maior TV por assinatura do país, com centenas de canais, inclusive em HD. Além do NetNow, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser, inclusive agora. Agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? NET HD TV com 2 pontos a partir de R$ 49,90 ao mês por 3 meses no Combo Multi. Ligue já, 0800 200 0904. 0800 200 0904. Consulte condições de aquisição. Muito obrigado, Cadu. Olha só, Paulo Roberto Falcão já comandou 2 treinamentos no Internacional. O primeiro foi ontem, logo após a apresentação, e o outro hoje pela manhã. E por falar em apresentação, o ídolo foi recebido com carinho pelo torcedor, que compareceu em bom número ao estádio Beira-Rio. Falcão orientou os jogadores e explicou com muita paciência como seria a atividade no treino. Ele agiu com naturalidade, como se já estivesse há bastante tempo no clube. Nem parecia que pouco antes havia sido apresentado como novo técnico do Inter. O primeiro momento é tentar conhecer bem rapidamente as características de jogadores. Acho que nós temos um grupo que pode realmente dar mais. A volta para casa, um time que eu me criei, depois de 16 anos fui para Roma. E acho que é um bom momento para a gente recomeçar um trabalho. Não dá para você mudar absolutamente tudo, até porque isso não significa que tudo que estava sendo feito estava errado, mas pelo menos é evidente que ao longo do tempo a gente vai procurar colocar algumas coisas que eu acho que sejam importantes no time de futebol. Em pouco tempo, o novo treinador terá a missão de recuperar a equipe, que não vence há 6 jogos no Brasileirão. E além disso, fazer com que reforços como Ariel e Seijas se adaptem o mais rápido possível. Primeiro valorizando, né, e mostrando para os jogadores que ninguém joga no Internacional se não tiver qualidade. E eu acho que esse é o desafio, de recuperar aquele jogador que eventualmente possam estar inseguro. Depois da entrevista, Falcão foi até o gramado do Beira-Rio para cumprimentar a torcida, que estava eufórica com o ídolo, que mais uma vez será técnico. O Falcão é o nosso ídolo, né? Então eu acho que veio trazer ânimo, é um craque do futebol, um pensador do futebol, então estamos com muita confiança aí, né? É um cara inteligente, um cara que tem conceito de futebol. Dando tempo para ele, vai ser bem legal essa nova... o retorno dele, né? Falcão é tudo de bom, é tudo uma felicidade sem tamanho. Tudo de bom, tudo de bom. Deixa o homem trabalhar, gente. A modificação que a gente possa fazer com que o time tenha, que a torcida, nesse momento, agarre no colo. Né? Porque eu acho que é um time novo, e o time novo requer, evidentemente, muito carinho. O carinho vindo do torcedor faz com que o jogador realmente tenha um plus, né? Que possa dar mais. Nas 2 passagens como treinador do Inter, Falcão não ficou nem uma temporada completa. Na última, em 2011, foram apenas 3 meses, quando o desejo era permanecer por vários anos. Agora, o maior ídolo da história colorada assina contrato somente até julho de 2017. Mas é claro, quer ficar mais. O futebol é uma coisa que muda toda hora, a gente não pode ter coisas assim, tem que ter algumas convicções sim, né? Mas não necessariamente tem que ter resposta para tudo. A minha resposta é isso, o meu contrato é de 1 ano e eu espero, evidentemente, permanecer nesse ano e por que não sonhar, de repente, com alguma coisa boa lá no final do ano. Para a torcida, é difícil separar o Falcão jogador do Falcão treinador. Os colorados se mostram empolgados e felizes, porque o ídolo voltou. Não há dúvida que o Falcão chega e acalma o ambiente no Beira-Rio. Ele tranquiliza todos os setores, cria um ambiente positivo, uma energia saudável, positiva. O Falcão chega, treina a mídia, treina a oposição. Eu quero lembrar que o conselheiro Marcelo Medeiros, que é colocado como um dos principais, mais fortes nomes para a eleição à presidência do clube no final do ano, não confirmou ainda, mas a gente sabe de informação de bastidor que ele deve confirmar a sua candidatura em oposição ao atual presidente Pífero. Estava presente ontem lá, né, Ribeiro Neto? Isso. Então ele treina a mídia, a imprensa, treina a oposição, treina a torcida.
espero que consiga desenvolver o seu trabalho para treinar também o time, porque a carreira do Falcão ela é um pouco instável, ela vai um pouco aos solavancos, assim como, por exemplo, o Renato Portaluppi. O Falcão tem uma trajetória maior, que o Renato chegou a treinar a seleção brasileira, o América do México e tal, foi para o Japão, mas ele não consegue emendar uma sequência também pelas suas exigências. A gente sabe que o Falcão é um perfeccionista, gosta de trabalhar em clubes com estrutura, agora ele desceu um degrau quando ele esteve recentemente no Bahia no Sport. O que eu acho que o Falcão vai ter de dificuldade é a falta de convicção do Internacional. Eu quero lembrar que Paulo Roberto Falcão estava disponível em dezembro de 2014, quando o Inter especulou uma série de nomes e optou pelo uruguaio Aguirre. E antes do Falcão, tinha ali Mano Menezes, Tite, principalmente Tite, até que chegou no Diego Aguirre. No ano passado, quando o Inter vinha de um 5-0 e de uma eliminação na semifinal da Libertadores, o Falcão também estava disponível, ele foi para o Sport em setembro. Por que o Falcão é bom agora e não era um ano e meio atrás? Por quê. Posso só acrescentar, Ribeiro? Por causa da eleição? Também? Só para acrescentar no que tu falou no começo sobre a mobilização da torcida, sem analisar a questão Falcão treinador, mas quando tu falou que a torcida se empolga, que a torcida gosta, porque é bonito ver o Falcão, maior ídolo do Inter, sob o comando do time. É verdade. Essa questão poética, essa questão do amor do torcedor, isso é bonito, é muito bonito, claro, tem que ver o torcedor. Só para acrescentar isso aí que eu acho que vale o registro. Bom, o Falcão não foi uma convicção. Porque agora a gente quer ouvir o Ribeiro, né? Sim, nós queremos, e o telespectador também. Sim, sem dúvida. O Falcão não foi uma convicção, o Falcão não foi nenhuma ideia. O Falcão foi um coelho na cartola, assim pensam os dirigentes. Por quê? Porque o Internacional pensou, sondou ou tentou vários outros treinadores. E não obtendo êxito, veio a eleição, né? Veio a questão da trama política para ter um contrato além da gestão. Teve a questão da mídia, teve a questão da torcida. Isso tudo veio depois de o Inter não achar ninguém. Então, Falcão foi um coelho da cartola. Pá! Falcão! Esse tem esses atributos que eu falei agora há pouco e por isso que ele está aí. Tomara que ele tenha, e eu acho que tem competência, talvez ele não tenha tempo, né? Mas eu acho que ele tem competência. Falcão é um profissional do futebol que tem ideias maravilhosas, a gente conhece o Falcão já há algum tempo, né? Ele tem realmente uma atualização presente, não só como comentarista que foi também, mas como um cara que gosta daquilo que faz, né? Então, e ele sabe, também por lidar muito com a sua própria imagem, que é muito importante para ele, que ele tem que fazer um bom trabalho. Felipe. E eu espero que ele tenha tempo para isso. Acho que antes de mais nada, o Falcão é uma contratação política, pesa pelo fator político. A gente pode lembrar o seguinte, o Falcão, quando jogador, teve como presidente Gilberto Medeiros, que é pai do Marcelo Medeiros. Ou seja, o Marcelo Medeiros se criou no vestiário como criança, adolescente, vivenciando e admirando o Falcão. Quando passava férias na Europa, o Marcelo Medeiros ia visitar quem na Itália? Falcão, ficava na casa do Falcão. Então, já neutraliza a oposição política, já começa por aí. Agora vamos analisar o treinador. Eu acho que não é uma convicção. É uma esperança de que o Internacional passe a jogar bem, pelo que o Falcão demonstra através das suas ideias, filosofia de jogo. É completamente diferente de Argel Fuchs, completamente diferente. O Falcão fala em compactação de time, sair jogando, não dar balão para frente, mas isso eu falo, Ribeiro Neto fala, Cadu fala, Meneghetti fala. Eu quero saber, o Falcão como treinador é muito diferente, o Felipe Duarte comentarista, pega o boné e vai virar treinador, possivelmente sem metodologia ele não consegue colocar a ideia dele na prática. Eu não vi ainda o Falcão colocar as ideias dele na prática em nenhum clube. Conseguiu no Internacional, tendo Julinho Camargo, que esse sim é treinador, com metodologia, estudou como seu auxiliar técnico. Com o Thiago Gomes no Sport, esse com metodologia, que tu tá treinador querendo dizer? Estou querendo dizer Seja mais específico, senão eu vou acabar eu tendo que ler para o telespectador o que tu está querendo dizer, eu gostaria que o Felipe Estou querendo dizer que falta ao Falcão metodologia de trabalho. Não, ele tem ideias, eu não tenho, eu tenho, não, tu tem. Mais do que isso. A gente não tem. Ele está querendo dizer que o Falcão é capenga de um auxiliar técnico. Essa situação... Que ele, sem auxiliar técnico, ele não consegue dirigir. É isso que eu estou querendo dizer. O Internacional agora encosta no Falcão o Odair Hellmann, que é o auxiliar técnico do clube. O Odair vai para as Olimpíadas, e que é um ótimo profissional, tá? Tanto que foi reconhecido pelo Rogério Micali. E nesse período quem vai ficar como auxiliar é o Cobalcini, Ricardo Cobalcini, que é o treinador do time B, do time sub-20. Ou seja, esses sim são estudiosos do futebol, têm metodologia de trabalho.
Eu não tenho elementos como o Felipe tem para dizer que o Falcão não tem metodologia. Eu aqui, não vale para o Felipe isso, vale para mim. Eu seria muito pretencioso se eu dissesse isso e até teria sim, estaria tangenciando com a maldade da minha parte, porque eu não tenho subsídios. O que eu acho que o Falcão tem contra ele é a ausência de uma carreira como treinador em sequência. Ele treina, fica um tempo. Agora ele teve no Bahia, acho que foi... É o Sport agora. 2012. Não, sei. 2012, logo depois que ele saiu do Inter, baiano. ele foi pro Bahia. Foi campeão Em baiano e 2012 tal. foi campeão baiano, só que depois do Campeonato Brasileiro começou Aí ele ficou uns 2 anos sem ser trabalhar, de novo, 2 anos, e agora fez um trabalho que começou bem no esporte e parece que terminou com alguma dificuldade. Então, eu acho que esse é o prejuízo que ele tem. Assim como eu acho que o Dunga tem o prejuízo de ter começado na seleção brasileira, Falcão também. Eu acho que os treinadores que começam a carreira por uma seleção, normalmente eles caem um pouco de paraquedas. E eu acho que o Dunga também tem esse problema. Isso não acontece só com eles. O próprio Renato Portaluppi, que não... Então o Dunga é seleção brasileira, aí ele fica um tempo parado, aí passa pelo Inter e seleção brasileira. Acho que é isso que o Dunga trabalhou. Eu não vi o treino do Falcão, esse agora, tá? Eu acompanhei a passagem dele em 2011 pelo Internacional. Quem orientava os treinamentos era o Julinho Camargo. Nesse de agora eu não ouvi, repito. Ontem o Falcão comandou... O Grêmio, Falcão o Grêmio acreditou comandou nessa tua história, tá? Mas aí não tem... O Grêmio acreditou nisso e contratou o Júlio Mas aí Camargo tá exatamente a grande por pensar como tu diferença. pensou. A grande diferença, o Julinho Camargo tem metodologia, mas não tem a credibilidade de um Falcão. Falcão... E aí, o que importa é o trabalho, Felipe, eu acho que a gente O Júlio Camargo ficou 30 dias no Grêmio. Eu acho que nós temos que reconhecer que o Falcão é um sujeito absolutamente, assim, ele tem uma inteligência para falar de futebol acima da média, ele é muito inteligente, claro, muito, tem uma vivência de futebol muito grande, é respeitado no meio futebol, e eu acho que o que o Internacional precisa agora, eu acho que o Internacional não está precisando de motivador, estou discordando dessa tese, eu acho que o Internacional precisa de um técnico de futebol. Se o Falcão conseguir dar um padrão de jogo a esse time vai render mais e vai ter melhores resultados. Lógico, não, a ideia dele é ótima. Se ele conseguir implantar na prática, que beleza, vai dar certo. E Meneghetti, o primeiro trabalho do Falcão ontem no CT Parque Gigante, no primeiro treino dele, foi orientar a defesa, que a gente está vendo aí na imagem. Orientando os zagueiros, orientando o posicionamento, quando um sai para dar o bote, o outro faz a cobertura, esse tipo de movimentação que o Falcão estava fazendo. Mas o curioso é que na entrevista coletiva, o Falcão falou que, uma frase muito interessante, o chutão é uma ilusão de 10 segundos, porque a bola volta. E ele quis dizer, na sequência do raciocínio dele, que ele quer um time que jogue. Coincidência ou não, o time treinado pelo Falcão ontem foi o mesmo treinado pelo Odair Helman na segunda-feira. O quê? O que tu quer? Mas o que tu quer? Ele chegou ontem, tem um time treinando... Mas não tá livre. Não tá livre para fazer mudanças. Estou dizendo que ele não fez mudanças. Ele preferiu fazer. Mas isso que eu questiono também, Felipe. Até antes do Fora do Ar, a gente já estava debatendo sobre isso. Mas o que ele poderia mudar também no primeiro dia? Radicalmente em relação ao time que vinha treinando? Não, radicalmente não, mas ele botou exatamente o mesmo time. E qual é o problema se esse for o time ideal na cabeça dele? E contra o Falcão... Ele tem que fazer um time diferente para mostrar que é ele que está treinando e não o auxiliar. Não, só que coincidência ou não, é o que eu estou dizendo, coincidência ou não, é o mesmo time do Odair Helman. Bom, mas uma diferença de mesmo. Exatamente, com Rafinha na lateral esquerda, Fabinho no banco, sem Ariel. Contra Paulo Roberto Falcão, uma adversidade que ele tem é o tempo. O Ribeiro tangenciou esse assunto, porque o Internacional precisa de resultados rapidamente. Se o Internacional tiver mais 2, 3 tropeços, começa a conviver com a parte de baixo da tabela, e aí toda essa energia positiva que a chegada de Falcão proporcionou, e isso é inegável, que é dele, nenhum outro nome talvez significasse esse astral tão positivo, se perde. Então, contra ele é a questão do tempo. Ele tem que pegar um time que jogava numa metodologia completamente diferente e que, na minha opinião, era desorganizado taticamente, dá padrão de jogo. Claro que ele vai fazer isso pro jogo de domingo contra o Palmeiras, mas a curto espaço de tempo. E esse é o grande desafio dele. O Falcão, eu acho assim, ó, é muito próximo do que pensa o Falcão, esse time que o Odair Helman montou, tá? Porque o Falcão já jogava, por exemplo, com o Alex grudado no Damião, era um meia avançado jogando ao lado do centroavante do atacante. Não era o Alex. Era o Alex, sim. Não era. 2011? Não era o Zé Roberto? Era o Zé Roberto. Não, o Damião jogou com o Damião, o Alex não. Tu tem certeza? Sim, claro. Em 2011, o Alex que jogou com o Falcão era um atacante da base do Fluminense que o Inter trouxe. Ah, perfeito. Mas de qualquer maneira, eu acho assim, ó, essa ideia do Andrigo, né, jogar flutuando, né, como assistente do homem de frente, eu acho interessante. JB, interatividade sobre Paulo Roberto Falcão no Inter. É claro que tem, o pessoal está aqui dando a sua opinião no nosso Facebook. O Jonas diz que isso não vai dar certo, não é um tipo de trabalho que irá encaixar no plantel do Inter, mas estamos aí para ver quanto tempo essa direção vai demorar para botar tudo fora mais uma vez. Está na bronca o Jonas Venturini aqui no nosso
no Facebook, tá? O Flávio, tomara que não fritem o Falcão como fizeram com o Figueroa, Fernandão e outros, pois o Falcão já foi queimado nas outras vezes em que treinou o Internacional. Flávio Vergara está participando. O Jones, ele está dizendo que o problema nunca foi técnico, são os jogadores que, quando não aguentam as trocas, substituições, cobranças, fazem panelinha para derrubar os técnicos. Ou seja, o pessoal está muito esperançoso por aqui não, Meneghetti. Muito bem. Diga lá, Ribeiro Neto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você está estressado, cansadinho, né? Essa confusão toda, você torce para o Internacional, está estressado. Você torce para o Grêmio, que é a liderança, está estressado. Isso prejudica, porque, afinal de contas, na hora do jogo do amor, você tem que estar preparado, né? Para chegar e ganhar de goleada. Então, Luciana, só isso com o ativo, só o ativo te dá essa garantia. Nem o Inter e Grêmio te dão essa garantia, o ativo dá, é ou não é? Exatamente, o resultado é garantido para todos os homens, para dar aquele up na relação, para prolongar o seu prazer. Então aproveite, porque com o ativo você não vai ter tempo ruim, você vai estar sempre prontinho para curtir a vida da melhor maneira. E o ativo, ele é um super estimulante, ele não vicia, age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea, isso é muito importante. Então ligue agora e peça o seu ativo, 30810700, somente pelo telefone, não tem nas farmácias, 30810700. Agora vamos falar de promoção nessa quinta-feira, tá? Você aproveita os nossos pacotes promocionais, você ligando agora, você vai ter muito desconto e ainda uma parcelinha baixinha, Ribeiro, R$21,42, cabe no seu bolso. E o primeiro pagamento só daqui 45 dias. Quer dizer, vai usar o ativo, ver que funciona, surpreender a sua parceira e só depois você paga. E olha, a entrega ela é totalmente sigilosa aí no seu trabalho, na sua casa e é grátis para todo o Brasil. Então aproveita para ligar agora e pedir o seu ativo, 30810700, Ribeiro. Ah, seja um campeão do amor. Campeão do amor é bom, né? Isso aí, ativo, ligue já pro ativo 30810700 e sinta o gosto da vitória. É isso aí, vamos mandar um presente, tá, Ribeiro? Manda, mas eu tá, não mas tem que ligar nos próximos 10 minutos. Vai. Vem aí, cara. Muito obrigado, Ribeiro Neto. Liga lá, seu João, liga agora. Olha só, separamos uns outros trechos aqui da entrevista coletiva de Paulo Roberto Falcão, apresentado ontem no estádio Beira-Rio. E ele fala, por exemplo, sobre cobranças e vários assuntos. Vamos acompanhar. O desafio é não confundir a velocidade com a pressa, porque a pressa ela acaba sendo prejudicial. Isso não se faz de uma hora para outra. A gente tem que procurar ser muito objetivo, ter condições de casar as características dos jogadores. Mas eu gosto do time que joga bola, né? Eu gosto de um goleiro que sabe jogar com os pés, eu gosto que sabe sair jogando, eu gosto de ver um time que jogue. Você vai perguntar, vai fazer isso? Vou tentar, esse é o meu objetivo, né? Eu acho que a gente tem que... Eu fiz uma frase no ano passado, dizendo que o chutão ele é uma ilusão de 10 segundos, porque a bola volta. O desafio é colocar isso em pauta, né? Ir para o campo e colocar isso para que o time possa sair da teoria para a prática. Esse é o momento que a gente precisa ganhar, né? E o mais importante nesse jogo de domingo é tentar ganhar o jogo. O grande desafio, pelo menos meu desafio como treinador, isso não quer dizer que se consiga, mas é construir um time que ganhe, evidentemente, mas que ele permaneça ao longo do tempo com a marca de que ganhou porque jogou bem, porque senão vira um dado estatístico só. E essa manifestação do torcedor, ela evidentemente, ela é aquilo que vai nutrir, evidentemente, os nossos jogos. Claro que só isso não adianta, você tem que ter qualidade de jogo. Eu não gosto de trabalhar em cima de motivação só. Acho que a motivação vale para determinadas situações. Eu gosto de trabalhar em cima de qualidade de jogo. No momento em que nós estamos aí em busca de chegar a atingir resultados melhores, eu acho que todo mundo puxa para o mesmo lado, né? E aí sim tem que ser. E o meu grande objetivo aqui é poder colaborar, né, dentro daquilo que eu tenho como experiência, né? E já são praticamente quase 50 anos de bola, e isso certamente vai ajudar muito.
Sei como é que funcionam as coisas, eu sei como é que funciona, eu sei as dificuldades que se tem. O Internacional é um time que ganhou muito, consequentemente tem muita cobrança, como todos os times campeões e com vários títulos tem cobrança e isso é que faz um time se engrandecer. Eu vivo daqui para frente, sabe? O que passou, passou, e a gente tem que olhar para frente, porque lá atrás a gente não encontra ninguém, só encontra a gente na frente. E é por isso que a gente tem que buscar sempre olhar para frente. O Falcão ficou muito magoado quando saiu do Internacional, e acho que o pecado dele foi aquele jogo com o Peñarol, em que o Diego Aguirre armou uma arapuca para ele no segundo tempo. O Peñarol fez 2 gols e quando o Inter tentou reagir já era tarde, tinha que fazer mais 2. Naquele jogo ele introduziu na equipe um meio atacante que depois fez muito sucesso no Cruzeiro. Chegou à seleção. Não foi naquele jogo, ele já vinha colocando, apresentando o Ricardo Oliveira, o Ricardo Goulart. Antes. Mas ele colocou como tábua de salvação. Ele lançou o Ricardo Goulart, a gente tem que dar esse crédito ao Falcão. No segundo tempo ele botou o Ricardo Goulart como tábua de salvação do jogo, já que o Internacional estava sendo eliminado. Sim, foi a alternativa para mudar o jogo. Foi criticado por isso. Mas depois o Ricardo Goulart provou que era um belo jogador. Ele viu no Ricardo Goulart algo que a direção do Inter não conseguiu enxergar. Tanto é que depois o jogador saiu praticamente de graça. Mas ele tem essa qualidade, Falcão. Goiás. Na seleção brasileira ele lançou Cafu, Márcio Santos, tantos outros jogadores. Ele tem essa... Ele consegue ver no jogador. Agora eu acho que o Falcão é um treinador que teria... Mas ele não tem só defeito. Ele teria muito mais oportunidades para dar certo no Internacional, e ele pode dar certo agora. Eu acho que o momento é um pouco turbulento, se fosse no começo de temporada. Porque o Falcão, eu lembro bem como setorista do clube, em 93, 94, ele é o treinador que se envolve, inclusive, em contratação. Ele pega o telefone e liga. Ele montou aquele time junto com o presidente da época, Pedro Paulo Zacchi, ligando para Daniel Frasson, para Dejair, para Mazinho Oliveira. Ele praticamente montou aquele time do Internacional. Então, aqui foi um time competitivo, foi um time bom, não teve sucesso. Paulinho, meu centroavante do Santos, o que jogou do lado dele, que machucou, infelizmente, veio do Fluminense. Wagner, era bom. O Wagner já não estava aqui. Não. Veio naquela época. Veio naquela época e infelizmente... Adilson Batista, que foi recuperado, vinha do Cruzeiro, de 2 quebras de perna. Vladimir Adilson era a zaga, Fernandes era o goleiro. Sim, o Adilson depois faria sucesso como Capitão América. Isso aí. Então, assim, ele tem muito olho clínico para isso. Agora o momento não vai proporcionar, salvo um outro jogador que ele possa fazer emergir da base. Ele está recuperando o Andrigo, parece, né? Estava escanteado lá. Então, eu acho que ele tem essas virtudes ao seu lado. Nós separamos um trecho da entrevista hoje pela manhã do vice-presidente de futebol do Inter, o Carlos Pellegrini. Foi entrevistado pelo Matheus Trindade do Beira-Rio com a brilhante condução de Ribeiro Neto aqui no estúdio. Vamos colocar esse trecho da entrevista. A gente separou um trecho que eu acho que é um trecho que diz muito sobre este momento do clube. O Falcão encontrou um ambiente extremamente salutar, bom para se trabalhar. Agora é com ele, né, o comando, e depende só dele. Eu acho que essa frase do Pellegrini, às vezes a gente pode ser maldoso, a imprensa faz isso, ela pinça uma frase, coloca e pode ser interpretada de forma diferente. Eu vou dizer a minha interpretação. Tem um pouco a ver com o que a gente tangenciou aqui na primeira parte do programa. O Internacional realmente entregou para o Falcão a responsabilidade. Agora depende dele, é tudo com ele, o comando é tudo com ele. Só depende dele, é dele. É com ele, é o Falcão, a chave do vestiário está com ele. Tipo assim, nós saímos um pouco da berlinda. Nós quem? Vice-futebol Carlos Pellegrini e presidente Vitório Pífero, que eram até então os mais contestados por esta derrocada do time internacional, mais que o Argel. Parte da torcida tinha uma rejeição ao Argel, parte aprovava e entendia que ele era um pouco vítima do processo. Jogadores chegando agora em julho, com contratações tardias e também com uma qualidade duvidosa ainda. Jogadores têm que se adaptar. E o Pellegrini e o Vitória estavam na berlinda. Onde que eles trazem o Falcão? Agora é tudo com ele. E eu acho que não pode ser assim. Eu acho, assim, com todo o respeito, assim, até pode ser isso na prática, tá? Pelo tamanho do Falcão. O Falcão, é ruim eu dizer que ele é maior que os dirigentes? Não, né? Não, é verdade. O Falcão é maior que os dirigentes. Tá? O Falcão é o maior jogador da história do Internacional, então, não há nenhuma dúvida sobre isso. Então, não há nenhum problema de ele chegar e ter essa imagem, essa presença e tomar conta, tá? Mas agora dizer, eu acho que a frase até, ela está dentro de um contexto de ambiente, eu acho que ele não quis dizer isso. Talvez tenha saído parecendo ser isso, né? Às vezes o que parece é mais importante do que é, né? Mas eu acho que não, eu acho que o Pellegrini quis dizer o seguinte, nós fizemos um trabalho, já tínhamos motivado o grupo com o Argel, não deu certo, né? Agora o Falcão veio, contratou, veio aí, agora ele vai trabalhar. E é bem isso aí também. Não, mas o dirigente tem que estar junto. O dirigente tem que estar junto. Mas eu acho que o dirigente tem que identificar as carências do time.
Tá, identificaram bem, precisa de um goleiro reserva, tá bem. Mas tem outras carências que precisam ser resolvidas. Eu acho que tem tanta interpretação mais negativa, entre aspas, que atua de, como assim? Tá deixando só com ele? O cara negativo, isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, assim, parece como se a direção tivesse, assim, se eximindo da possibilidade, da responsabilidade, deixando pro Falcão. E também aceito do Ribeiro de que o ambiente está bom e que o Falcão tem todas as condições para fazer um trabalho, só depende do trabalho dele. Dá para fazer os dois. É que agora o Ribeiro vai dizer, tu tá em cima do muro. Tá salomônico. O problema do Inter... Mas eu acho que existem as duas interpretações. O problema do Inter nunca foi vestiário, né? E acho que não é um problema ter essas duas. Brio, preparação física, garra, raça, vontade de ganhar, isso aí nunca foi problema do Inter. Faltou bola. Aliás, o Argel blindou o vestiário. É verdade. Olha, não sei se, eu vou dizer assim, como nunca se viu na história. Não, claro que já se viu. Mas ele conseguiu blindar o vestiário de uma maneira... Nos últimos tempos. Como se nunca se viu nos últimos tempos do Beira-Rio. Agora, o seguinte, o presidente Vitório Pífero não vai ter problemas com esse momento. O presidente já estava meio que afastado, assim, até me surpreendeu ele estar presente. Assim, afastado? O presidente aparece muito pouco, né, Meneghetti? Não sei, parece que o presidente também que terceirizou tudo, assim, sabe? Então tá me dando razão, então. Não, mas com o presidente, não com o Carlos Pellegrini. O presidente Vitório Pífero, ao que parece, assim, sabe, não está estressado com a sua gestão. Sabe? Não tá. Ganhou tudo, campeão de tudo. Ganhou tudo, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Está liderando o campeonato mais uma vez. É um espetáculo, né? Me parece assim, ele me transparece isso. Tomara que eu esteja errado, mas é o que me transparece, presidente. O presidente corre o risco de ter disputado uma Libertadores da América, fez uma boa Libertadores, o Inter foi competitivo na Libertadores, ainda que tem aquela barbeiragem da reta final, a preparação contra os mexicanos que foi amadora, a falta de capacidade que os dirigentes do Inter não tiveram de observar o que os jogadores perceberam e que o Lisandro Lopes verbalizou de que o time estava num processo de desmobilização, mas foi uma Libertadores competitiva, o Inter foi semifinalista. Tá bem, não é nenhum fracasso chegar na semifinal e ser eliminado por um time mexicano. Faz parte. Mas a impressão que a gente tem é que ali o presidente botou no piloto automático. Que ele se desligou de tal maneira, e ultimamente ele anda meio escondido nas entrevistas, né? No Grenal ele não falou, aí ele falou lá agora, no último jogo que estava falando lá fora, não, disse que vocês ficam inventando os boatos e tal. Bastou só se pôr, o boato virou verdade. Eu acho que o presidente precisava de um choque assim para voltar ativo. Eu acho que o Inter está assim, presidente, boa essa, o clube está... Aquele do filme que a gente vê, né? Só um pouquinho. Botar o dedo na tomada. Presidente, eu vou falar para o presidente. Presidente, o clube está sentindo a sua falta. E quando eu digo a sua falta, não é porque talvez o senhor não esteja trabalhando, é porque às vezes o torcedor quer ver o senhor trabalhar. Né? Às vezes a gente trabalha muito nos bastidores, mas seja que nem o D'Alessandro, mostre o seu trabalho. Eu não vejo que falta o choque, porque um 5-0 no Grenal, depois do Campeonato Brasileiro desse ano, 6 jogos sem vencer, o time de uma derrocada que chegou ao Vitório Pífero ter o terceiro treinador em 1 ano e meio. Não precisa de mais choque que isso, né, Ribeiro? Não, eu acho que tu não entendeu. Não deveria precisar de mais isso. Não foi isso que eu quis dizer. Ele corre risco de disputar uma Libertadores da América de herança de Giovanni Luigi e ele, dependendo dele, não colocou o Inter em nenhuma Libertadores. O que eu falei de choque, Cadu, não foi isso. O que eu falei é de ter o botão na tomada e ter um start, né? Um restart. Sim, né? mas isso que eu citei, esses fatores que eu citei... Tu acha que tem que resetar o presidente Pífero, resetar, e aí ele fica fazendo lá o loading e ele volta... Começa de novo, transparece, né? Transparece, pode até estar sendo, mas a gente não está vendo, então daqui a pouco, né? Ribeiro, mas chegar mais sanguíneo, enfim... Ganhando o Palmeiras ele vai aparecer. Esses fatores que eu citei já deveriam ter sido suficientes para ter esse restante. Muito bem. JB, diga lá. Algumas informações interessantes, Meneghetti. Olha só, o Flamengo anunciou o Leandro Damião há cerca de 1 hora. Já colocou no seu Twitter, o Flamengo paga 300 mil, o Santos 300 mil e o Leandro Damião disputa o Campeonato Brasileiro pelo time carioca. Outra informação também interessante, de ontem à noite. A Roma contratou o zagueiro Juan Jesus, que treinou com o Paulo Roberto Falcão, que foi jogador do Falcão na outra passagem. Ele passou 5 temporadas na Inter de Milão e a Roma comprou ele por 36 milhões de reais. O Inter não ganha nada
nada, porque a transferência é entre dois times do mesmo país, na Itália, ou seja, não existe um mecanismo de solidariedade da FIFA. Por fim, Hernan Barcos e o seu irmão concedeu uma entrevista na Argentina, confirmando que Barcos está muito próximo de acertar com o Talleres da Argentina, que é um time pequeno que subiu recentemente com o gol do Guiazul. Nós até já mostramos aqui no Donos da Bola, ou seja, Barcos no seu 13º clube da carreira, indo para um pequeno na Argentina, Meneghetti. Talleres de Córdoba que subiu agora, aquele gol do Guiazul, aos 47, 49 no segundo tempo, subiu agora, está tentando, né, voltar aos bons momentos lá dos anos 70. Boa sorte ao Flamengo com o Leandro Damião, né? Vai precisar, né? Muita sorte. O Damião é outro que está com uma lanterna procurando o futebol dele desde 2011. Há né? bastante tempo, né? Desde 2012. Tá bem, desde 2012. Tá bom. Diga lá, Ribeiro Neto, nos dê essa informação que é sempre muito preciosa para os nossos telespectadores. Vai! Pessoal, o PagSeguro do UOL tem uma super novidade para você, é a moderninha Wi-Fi. Ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão e vem com 3 anos de garantia. E além da conexão normal com chip, ela também tem Wi-Fi para você não perder nenhuma venda. E olha só, tem mais. Agora ela aceita as principais bandeiras, Master e Visa nas funções débito e crédito, Elo, Amex, Hiper e Diners na função crédito. E o melhor de tudo isso é que com 5 meses de aluguel das outras que você vê por aí, você compra a moderninha Wi-Fi e se livra do aluguel. Não perca tempo, compre já a sua moderninha Wi-Fi do UOL por apenas 12 parcelas de R$ 59,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Moderninha Wi-Fi, a maquininha sem aluguel que agora aceita as principais bandeiras e é a única com Wi-Fi. Já voltamos com os donos aqui na Band. Carrefour. Você faz melhor quando faz Carrefour. Diga lá, JB. Só, Meneghetti, ontem, Meneghetti, eu conversei com um dirigente do Grêmio, não tem segredo nenhum, o Alberto Guerra. A gente tive uma longa conversa com ele ao telefone, falando sobre algumas situações. E ele me explicou a questão do Marco Ruben. Sabe por que ninguém, nem Grêmio, nem Inter, nem a própria Europa conseguirão contratar esse jogador? Por um simples motivo. Ele tem um acordo com o Rosário que vai ficar até o final do ano. Seu pai está muito doente, tem uma doença grave, um problema familiar, e ele já disse que não vai sair de Rosário enquanto o pai estiver 100%. Ele recebeu uma proposta recentemente em que ganharia 1.200.000 euros por temporada, já livre de imposto. E estudaria, convertendo para a nossa realidade, em reais, um salário de 450 mil a 500 mil reais, já colocando os impostos aí. E ele disse que não sai enquanto o pai não estiver recuperado. Então, por isso que nem Grêmio, nem Inter, nem ninguém vão conseguir contratá-lo, pelo menos até o final do ano, Meneghetti. E entre 400 e 450, 480 mil reais seria plenamente execuível para a dupla Grenal. Sim. A dupla Grenal gasta com alguns jogadores algo próximo a isso. Então, não é. O que viabiliza não é a questão salarial. Não seria. Claro, tem que acertar com o Rosário, né? E é um baita jogador, gente. Mas a aí... camisa do Rosário é muito bonita, viu? Eu também acho. Eu entendo. O jogador, quando tem esse tipo de problema e tem uma ligação muito forte em família, sempre vai dar prioridade para a família. Isso aí o dinheiro fica em segundo plano. Isso aí... Tá, mas João, o Grêmio chegou o Grêmio está buscando um jogador deste porte ainda para esse Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil? Então, Meneghetti, tem uma dúvida, eu vou até dar crédito aqui para não ter problema. Ontem, nessa conversa que eu tive com o Alberto Guerra, vice-presidente de futebol, ele me explicou o seguinte, que trazendo o Kahneman, o que é o certo, o que é o correto, o que deve acontecer, aliás, o Grêmio está fechando seu grupo de jogadores e contrataria um outro atleta apenas numa situação de, olha, vendemos o Luan por uma bolada e vamos contratar um outro jogador. Só que eu vou até dar o crédito, o presidente Romildo Bolzan Júnior entrou na TV Esporte Interativo ontem à noite e falou em trazer mais um meio atacante para completar o grupo, que eles pelo menos estão observando. Então fica a palavra do vice de futebol com a palavra do presidente Romildo. Ou o Grêmio está atento que poderá perder algum jogador na janela de saída que vai até o finalzinho de agosto. O Grêmio também pode ter tá com essa desconfiança aí que virá uma proposta, daqui a pouco em cima do Bolanhos ou em cima do Luan e está procurando jogador para aquela posição. Essa história do Bolanhos aí, vou te contar um negócio, cara. Com todo respeito, eu não consigo engolir.
Mas não foi a grande contratação do ano do Grêmio. O Grêmio não está com um discurso de que não precisa vender, porque só vende se for a salvação da lavoura. Mas vai vender o Bolaños por quê? Já viram que não deu certo? Já viram que não vai ser grande coisa? Que é o que parece. O que é isso? A tua frase é uma frase absolutamente exagerada e inverídica, né? O Bolaños chegou, teve uma lesão grave, tá voltando, é um baita jogador de futebol. Pô, deixa ele jogar. E isso aí, eu também acho que ele tem que jogar, mas... Tá, mas se chegar uma proposta que é o triplo do que tu pagou para comprar, Ribeiro, como é que tu não vai aceitar? Bom, então o Grêmio é a salvação da lavoura. Tá bom, então o Grêmio virou um banco, é isso? Ribeiro. Vocês todos pagar a conta. Então vocês todos... Então tá, que bom que vocês concordam comigo. Não. Eu estou dizendo a hora que o Grêmio tem que vender. Que tem que vender. Não adianta. O torcedor não tem compromisso de pensar se deve ou não deve. Não. Nós temos que pensar em tudo, inclusive nisso. Eu não penso em tudo. Eu penso na possibilidade do Grêmio ser campeão brasileiro, que eu acho que é uma possibilidade bem concreta, ou da Copa do Brasil. Mas para isso o Grêmio tem que tentar se reforçar, mas o pilar disso é a manutenção do grupo de jogadores. E o Bolaños é um jogador importante. Agora, 3 vezes o valor, bom, aí eu entendo que tem que pensar, tem que avaliar e tal. Se der para vender por um pouquinho menos e entregar em janeiro, melhor. Eu acho que o Grêmio precisa fazer esse esforço. Agora, entendo que tu paga 5 e alguém te oferece 15, ou tu paga 8 e alguém te oferece 24. Peraí, tu tem que mínimo fazer conta, né? Não pode fazer loucura, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O Inter recebeu uma proposta pelo lateral esquerdo Jefferson, quando estava na Libertadores. E não quis vender, porque, não vou vender um titular do lateral esquerdo, agora que a gente achou em meia Libertadores. O Jefferson fez um gol contra, se desvalorizou e hoje é o terceiro reserva. O Inter, inclusive, a proposta da Sampdoria, na época, era de 5 milhões de euros. O Inter queria 6 ou 5,5. O Inter queria um pouco mais, no fim acabou não vendendo. Imagina se não vende, por exemplo, daqui a pouco o Everton, o Luan, chega uma proposta bilionária. Tem que vender, não tem o que fazer. Ribeiro Neto, tá posicionado aí já, Ribeiro? Tá prontinho? Tô, mas espera um pouquinho aí, Meneghete. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a situação do Marcelo Hermes. Pelo menos durante 30, 40 segundos, eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto, que é um assunto bem relevante. Aproveitar que o Ribeiro tá fora, né? Ele não gosta de falar sobre o Marcelo Hermes. Diga lá, Ribeiro. Vem. Isso, olha aqui, gente. Pessoal, preste atenção. Em tempos de crise e inflação galopante, o que é? Preços altos. Mostra aí, Rafael. Você que está com esse carnê enorme, né? E tem o financiamento do carro que não está conseguindo pagar, pois ele, o Rafael, está aqui, ele é da Simon Consultoria e tem uma baita dica para você. Manda ver, Rafael! É isso mesmo, Ribeiro, e hoje a gente traz novidades para você ficar ainda mais tranquilo. Veja agora a história do João e saiba que a história do João pode ser a sua história. Roda o vídeo aí. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então, ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro. E realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história. E nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria. Tá aí, Ribeiro. O João resolveu o problema dele. Agora você também pode resolver o seu. Anota aí o nosso WhatsApp ou então liga pra gente. Entra em contato porque as 10 primeiras, Ribeiro, as 10 primeiras ligações terão atendimento imediato, exclusivo e especial. Respire aliviado. Nós podemos te ajudar. Anota aí, 3012-8899 ou pelo WhatsApp, mais fácil ainda, 9600-6200, Ribeiro. Olha aí, o Rafael deu o recado e a Simon pode ajudar você imediatamente. Agora com o recurso do WhatsApp, para aproximar ainda mais você. Mande o WhatsApp 9600-6200 que a Simon te ajuda a correr atrás do seu prejuízo. Redução da dívida do financiamento do seu carro pela metade do valor da Simon Consultoria, Meneghete. Muito bem, JB, que informação você nos traz aí? Olha só, Meneghete, tem uma outra sobre o Grêmio. O presidente Romildo, aquela tua brincadeira, fez o comentário semanal dele na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, na segunda-feira, presencialmente com o José Aldo Pinheiro. E revelou que tinha um meia que estava acertado, que o Grêmio estava muito perto. A gente descobriu que era o Barrientos, 31 anos, Pablo Barrientos, do São Lourenço. Eu fui atrás de mais informações e, na realidade, ele não veio por $900 mil de diferença. Os empresários chegaram aqui oferecendo ao Grêmio esse jogador apenas pelo salário, que ele estava se liberando no São Lourenço. E, de fato, o São Lourenço disse que liberaria ele. Mas ele teria que abrir mão deste valor que o time argentino estava devendo para o Barrientos, $900 mil.
mil dólares, 3 milhões de reais. Chegou na última hora, numa jogada esperta dos empresários, eles disseram para o Grêmio, poxa, olha, tem essa dívida, vocês arcam com essa dívida e o jogador é do Grêmio. Só que é óbvio que o Grêmio não entrou nessa parada porque foi uma estratégia malandra deles de receber o dinheiro e aí o negócio foi desfeito. Mas por 900 mil dólares, o Grêmio perdeu esta contratação de Pablo Barrientos, que seria um negócio de ocasião, estava fechado em 2 horas, chegou na última hora, tinha essa dívida que o Grêmio não quis assumir. Felipe Duarte, valeria a pena? Acho que não. Acho que é muito dinheiro para um jogador que... Aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Tem que chegar... Você não fechado aí, Felipe? Acho que para ele não vale tudo isso. Para o Marco Rubens, se fosse um investimento alto, aí valeria. Não, mas tem tudo isso, 900 mil dólares. Para contratar um jogador? Eu acho que não vezes quase 4. Tá 3,25. Acho que o Barrientos, inclusive, já dobrou o cabo da Boa Esperança. Já deu. Eu não traria. Eu não traria. 31, né? 31. Que depende se é questão de prioridade, porque se foi um negócio de ocasião, não significa necessariamente que o Grêmio estava buscando e procurando necessariamente esse jogador. Por ter sido um negócio de ocasião, o Grêmio contrataria. Mas aí, justamente por ser de ocasião, esse valor o Grêmio entendeu não... Vale, Ribeiro? Não vale. Muito caro. O Grêmio tem que investir no que tem. Chega. O Kahneman, esse aí, tá até, porque me parece que tem algumas características de liderança que eu acho que o Grêmio precisa. Tá? Agora, qual é a característica de liderança do Kahneman? Dá butinada nos caras? Isso aí, às vezes isso aí é um... Que liderança, hein, Ribeiro? É liderança. Que liderança. Ô, JB, Marcelo Hermes está saindo do Grêmio, é isso? Só um detalhe, o Kahneman custará 1 milhão e 200 mil dólares aos cofres do Grêmio, parcelados em 3 vezes de 400. Meneghetti, o Marcelo Hermes está perto de deixar o Grêmio pelo seguinte, ele pediu 110 mil para renovar com o Tricolor, o Grêmio fez uma proposta de 45 mil por mês, mais um bônus lá no final do ano se ele atuar em 30%, 60% ou 80% das partidas do Tricolor na temporada. Então ele poderia ganhar aí, algo que se colocarmos ao todo, 50 mil mensais, mais 13º dá mais de 600 mil por temporada. O jogador acha que é pouco, pediu mais. Ontem ele mesmo foi lá conversar com a direção, não abriu mão dos 110 mil e por isso está treinando no time B do Tricolor. Ribeiro Neto. O Marcelo Hermes, ele é um jogador que não vale todo esse estresse do Grêmio. Mas eu quero dizer que ele não é desprezível e provavelmente fará sucesso em algum outro clube, né? Como titular, inclusive. Eu acho que é o segundo lateral esquerdo que o Grêmio está perdendo por ganância de empresário. Já foi com o Júnior a mesma situação, promissor, quis ganhar mais do que deveria naquele momento e o Marcelo Hermes é a mesma situação. Espera, calma, ele vai ganhar 110 mil. Se seguir nessa toada aí, ele vem bem no Grêmio. Não vejo a mínima necessidade de ter, do Marcelo Hermes e do empresário ter esse problema com o Grêmio. Por que se indispor dessa maneira? Por quê? Qual é a vantagem que o Marcelo Hermes, que ainda não se firmou como jogador, num time profissional, ter esse desgaste? Aliás, qual é a necessidade, me pergunto? Gostei do discurso do Edilson ontem na entrevista coletiva, que disse o seguinte, jogador jovem às vezes tem que ouvir o companheiro mais velho e não ouvir familiar e nem empresário. Tá certo, Edilson, que já é experiente rodado, e o Marcelo Hermes... ele está jogando uma oportunidade de ouro na sua carreira. Está num clube grande, primeira divisão, que ambiciona títulos, está com uma possibilidade de virar titular a curto prazo, acho que está desperdiçando uma grande oportunidade. Está faltando clara evidência para o seu empresário ou para quem o aconselha. Já voltamos com os donos aqui na Band. Ô Ribeiro Neto, estás na marca do pênalti. Sempre. A pergunta é do Wagner Machado de Canoas. Alô, Wagner, obrigado pela sua participação aqui conosco. Ainda no clima do Dia do Rock, que foi ontem, pergunta o Wagner Machado de Canoas. Quais bandas seriam Grêmio e Internacional no cenário mundial do rock, Ribeiro? Pá, que pergunta inteligente, cara. Difícil de responder, tá? Mas como Grêmio e Internacional, na minha opinião, são dois clubes fantásticos, de renome e de potencial em nível global, eu daria um Supertramp para o Grêmio e um América para o Internacional. Max Correia, de Nova Petrópolis. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Olha, assim como em boa parte do Rio Grande do Sul, chove muito na Serra, chove muito aqui em Nova Petrópolis. Dá para ver aqui a Praça das Flores ao fundo tá mandando água, mas se o pessoal não pode passear ali, dar uma caminhada nesta que é uma das principais atrações da cidade, a todo instante a gente vê o pessoal se aproximando aqui, aproveitando a cobertura para tirar uma foto, porque é um cenário que
mesmo em dia nublado, em dias de chuva, rende uma boa foto aqui para o pessoal levar de recordação. Ainda bem que em Nova Petrópolis, além dos restaurantes, dos belos hotéis e pousadas para o pessoal fugir da chuva, tem aqui, né, a rua coberta. A gente vai acompanhar agora que ela está um pouco diferente, ó, a praça de alimentação já está montada, o pessoal está aproveitando para fazer um lanche, comer um crepe, porque começa amanhã a 44ª edição do Festival Internacional de Folclore, que vai até o dia 31 de julho, essa baita festa aqui, um encontro de culturas de diferentes países que movimenta e muito a Serra Gaúcha. O palco está sendo montado aqui, ó, na minha direita, mas eu não vou mostrar ele agora, eu vou guardar essa surpresa. Amanhã eu volto aqui no Donos da Bola, dar todo o serviço do festival, falar um pouco sobre essa expectativa. Quem sabe a gente já mostra algum detalhe. É com vocês. Excelente, Max Correia aí em Nova Petrópolis. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Tchau.